pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à capacitação e aperfeiçoamento técnico para bombeiro civil, ao canal da Catebom, tá bom? Nós estamos com o manual, uma série de estudos, né? O manual técnico para bombeiro civil. Nós estamos no capítulo 6, anéis de manutenção para extintores de incêndio, tá? Nós vamos falar dos anéis dos extintores. O que acontece, pessoal? O pessoal fala muito sobre as cores, né? Ok, ótimo, mas tem mais coisas aí, né? A gente vai entender agora, tá bom? Vamos adiantar aqui agora. Sejam bem-vindos. Conforme a normativa, né, a portaria 58 de 16 de fevereiro de 2022, foi estabelecido que lá está escrito que o anel de manutenção ele é um elemento de controle, tá? Então, os anéis para extintor são esses aqui, ó. E o que acontece, pessoal? Essa especificação que tem aqui embaixo, aqui, ó, M30, P2, CO2, ampola, isso aqui se refere à rosca, tá? Das válvulas de cada um dos recipientes, tá? Então, aonde tem a rosca no recipiente, onde vai a válvula, então antes de tudo isso vai o anel com essas especificações aí, com essas dimensões. A normativa fala conforme as suas dimensões. Então, conforme a dimensão, eles colocaram esses códigos aí, ó, tá? Esse daqui, ó, de 40 milímetros é para extintor de água e pó químico, tá? Então ele tem 40 diâmetro interno dele, tá? E fora ele tem 60 por fora. Tá? Então ele é bem largo mesmo, tá? Esse do P2 aqui, ó, é 33 milímetros por fora, 52 milímetros, tá? Esse daqui, ó, é o de CO2. Esse daqui é o mais problemático, porque ele tem 28, 29 milímetros de diâmetro interno, tá? E de fora 50 também, 52 milímetros. E aqui, ó, a ampola, essa da ampolinha aqui, ó, ela é menor de todos eles aqui, ó, menor do que esse, menor do que esse, menor, e aqui tem a ampola. A ampola é para aquele equipamento que fica do lado do extintor, quando ele é pressurizado indiretamente, tá? Tem os extintores pressurizados diretamente, pressão constante, que é os que a gente mais costuma trabalhar, e tem esses de pressão indireta, tá? De pressão indireta, o anel é na ampola, então ele é bem pequenininho, tá? Vocês vão ver a diferença aí, tem um vídeo para vocês aí observarem, tá bom? Então, os anéis para os extintores, pessoal, ele sofre essas alterações aqui, tá? Lembrando que em 2025 a cor é púrpura, tá? Ele tem que ter 4 entalhes equidistantes, tá? São 4 entalhes. Esses entalhes ficam para baixo, quando o colaborador vai colocar o anel, os entalhes ficam na parte inferior, e a parte superior fica ou o nome da empresa ou o logo da empresa, tá? Em alto ou baixo relevo, tá bom? Esses aqui, ó, água, pó, CO2 e ampola, tá bom? Olha aqui, ó, a portaria 58, tá aqui, tá? O 4.3 fala do elemento de controle, né? Tá aqui, ó, tá bom? E aqui nós temos um exemplo, ó, o CO2, ó. Você tá vendo que ele tá justinho aqui? Justinho, ó. É esse aqui, ó. A portaria diz que tem que ser de material indeformável, melhor dizendo, indeformável, não pode deformar, tá bom? Termo rígido, portanto não estica, não faz nada, né? E tem que ser muito, muito resistente. Não tão resistente por causa dos entalhes, né? Nos entalhes ali é onde vai romper, facilmente pela manutenção, tá? Esse daqui, ó, o diâmetro de CO2, ó, ele é menor, tá? Ele aqui é 29 milímetros. E esses aqui, ó, 33 milímetros. E esse daqui, 40 milímetros. Você vai ver esse extintor aqui, esse extintor de CO2, em algumas vezes com esse lacre aqui, ó. E aí, pergunta, tá certo ou tá errado? Errado, não vai poder entrar, ele não vai poder ficar, ele não pode ser aceito, na verdade, né? A inspeção técnica no 4.3 aqui, ó, fala do que é, como que deve ser, né, a inspeção técnica, tá? É exame que antecede a manutenção dos extintores de incêndio por meio da avaliação do seu aspecto externo, tá? Sem a desmontagem dele. É essa inspeção técnica que define se ele vai precisar da 2 ou da 3, né? Tá bom? Conforme esse relatório técnico de qualidade, que é o RTQ aqui, ó, tá? Que tá na portaria, nas normas, né? Nas normas também. E aí no M30, o anel P1, anel de CO2 e o anel de ampola, tá? Nós temos ele aí, ó. O M30 é utilizado nos extintores de pó e água, tá? Água e pó químico e água. E o diâmetro é de 40, o diâmetro interno, que é essa parte interna aqui, ó. Aqui é 40, e o de fora, que é 60, tá? O P1 é utilizado em extintores de água e pó. E aí, mas qual, sobrinho? Se o outro é a questão do tamanho do extintor, da bitola, tá bom? Evidente que cada extintor, se for diferente um do outro, as bitolas serão diferentes, né? Então nós temos bitola de 4, do extintor de, por exemplo, o extintor de 2 kg, extintor de 4, extintor de 6, extintor de 8, extintor de 12 e de 50 e de 250 de pó. Então todas elas são dimensões diferentes, tá? Então é por isso que tem a portaria diz que o anel ele tem que ser fabricado conforme as dimensões dessa rosca aí, tá bom? Então aqui, ó,
Esses são os extintores. Esse aqui é o de CO2, ó, a bitola dele é menor, né? E tem os 4 entalhes aqui, ó, tá vendo? Esses entalhes aí, tem que ficar atento com ele, tá? E o da ampola, né? A ampola tem os 4 entalhes, e ela é a menorzinha, que é a parte de dentro aqui, ó, 18 milímetros, tá? Esses entalhes aqui, pessoal, vocês têm que ficar atento, porque numa inspeção, o bombeiro passou o dedo por baixo do anel para verificar se ele era indeformável, né, se ele não esticava. Ele sentiu algo diferente. Quando ele foi observar, ele viu que o pessoal colocou colaram com super bond. Quebraram, o anel era vigente, mas por algum motivo quebrou e eles não falaram, não vou colocar outro não, é só colar aqui, ninguém olha isso mesmo. Só que aí o bombeiro, treinado na Catebom, ele conseguiu identificar isso daí, né? Então, olho clínico, né? Criterioso, né? Muito criterioso. Vamos lá? E aí nós temos, ó, aqui, ó, a parte da frente, ou o logo, ou o nome da empresa, tá? Em alto e baixo relevo, e o verso, os entalhes, tá? Aqui, ó, justinho, nós temos um anel de manutenção, e tem um lacre, ele tá justinho aqui, ó, esse daqui é o correto, tá? E esse daqui é o de 2025, né? O desse ano agora, né? E aí nós temos, ó, de extintor de pressão indireta e de pressão, né? Indireta e o direta. O de indireta, pessoal, a ampola aqui, ó. Essa é a ampola. E o anel vai aqui, ó, o anel de 18 milímetros. Grave essa informação, tá? Grave. Para água e pó, de 10, de 6, de 8, é o M30. O M30 ele é mais largo, 40 milímetros a bitola interna dele, tá? Do anel. Tá? Então o CO2, a bitola dele é mais curta, mais apertada. A bitola é de 29 milímetros, a bitola interna. Tá? E a bitola de ampola, se tiver algum extintor de ampola, o anel de manutenção da cor vigente do ano de manutenção, com a bitola bem apertadinha de 18 milímetros, tá bom? Então, olho clínico nisso daí. E aí nós temos o vídeo, né? O anel de ampola errado, quando vem errado, a empresa coloca, e aí o que me garante se ela fez ou não a inspeção? Olha só. Você acha que esse anel aqui é da ampola com 18 milímetros? No mínimo aqui 40, ou no mínimo 33, tá? Em vez de ser 18, para estar bem apertadinho ali, ó. Infelizmente isso aqui não está em conformidade, tá? Então ele não deve ser aceito para atuar, para trabalhar, tá? Para ficar nas estações de trabalho dele lá, da sua empresa lá. Então esse daqui não pode, tá? Teria que ser bem justinho aqui, ó, de 18 milímetros, tá bom? Olho clínico. E aqui tem um outro vídeo que fala dos cuidados, né? Que na escolha de serviço, né? A gente tem que ter muito critério para escolher a empresa para fazer isso daí. Olha lá. Material deformável. Deformou, tá vendo? Se deformou, não é termo rígido, né? Então já tá apertadinho, mas deformou. Olha isso aqui, ó, a distância. Olha a distância. Isso aqui é um M30. De 40 e 40 milímetros. Aqui, ó. Sem chance. Então isso aqui também não está em conformidade, tá? E aí nós temos esse daqui é um CO2 também com anel. O que acontece? Ele é mais largo. Tirou aqui, ele sai, né? Sai normal, se você for sair aqui, ele sai tranquilamente, por causa dessa abertura aqui, ó, que tem. Então ele acaba passando direto, né? E aí nós chegamos nos requisitos para manutenção, que é no item 6, né? E aqui fala sobre toda a questão da condição de ambiente, quando o extintor está exposto em ambiente, né? Pode ser que ele sofra alteração, você olhando no manômetro dele, ele está acima, se está acima é interessante enviar para manutenção, porque você não sabe o que está acontecendo. Se tiver em alta temperatura, por exemplo, sol escaldante, por exemplo, é complicado, né? Então tem que criar alguns dispositivos para que essa pressão não aumente, por exemplo, né? Colocar uma proteção, enfim, fazer alguma coisa para que ele não aumente tanta pressão dessa forma, né? As condições de lacração, identificação do fabricante do extintor, onde é que você encontra isso aqui? Ó? Nas informações, por exemplo, do selo de conformidade, o selo do Inmetro. E aí é selo do Inmetro, rótulo do extintor, selo de garantia, tá? Você vai encontrar a identificação do fabricante lá, tá bom? As condições de lacração, para evidenciar, né? A modo de evidenciar inviolabilidade, palavrinha difícil, do extintor de incêndio, verificando o lacre e a possibilidade de ruptura quando for solicitada isso. Então, assim, observar, né? É a inspeção, essa é a inspeção técnica que define se vai precisar da 2 e da 3, por exemplo, né? E aqui, ó, isso aqui depois vocês leem, o recipiente e tal, enfim, a mangueira, né? A mangueira tem que ter alguns cuidados para ela, quando você tiver, ela não pode apresentar rachadura, não pode ter trinca, não pode ter estrangulamento, né? Obstrução no requinte, né? Chiclete, papelzinho, enfim, né? Não pode de jeito nenhum, tá bom? Então essas aí, e aí nós chegamos no final do nosso... Agora é só vocês voltarem no vídeo e se atentarem nas bitolas dos anéis de manutenção, tá bom, pessoal? O pessoal fala das cores, dos anéis, ok, válido. Mas, e aí? E se eu não tiver esse conhecimento técnico, eu vou achar que tá certo, aquela bitola mais larga, né? Então, fica aí de instrução aí pro bombeiro civil, tá bom, meu amigo? Treinamento.
né? Próximo treinamento, a gente vai falar sobre outros temas aí interessantes também, tá bom? E estamos aí no final aí da nossa... tá escrito centro ali, mas eu vou editar. É a capacitação e aperfeiçoamento técnico para bombeiro, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.